que é a relação, na tua opinião, do jeito que você enxerga, do mundo espiritual e da maneira como a gente lida com ele aqui nesse planeta, com, sei lá, seres alienígenas ou espírito, tipo, Deus se manifestaria para outras sociedades, caso existam? Tipo, a ideia de um alienígena existir põe em xeque a existência de Deus e da religião, tudo isso? Legal. Essa pergunta é muito boa e eu acho que ela vai ser respondida em breve. Anota aí. Acho que eu posso errar, eu já previ muita coisa, acertei, baseado em observação, né? Em estudo, em livro, teoria, conceito. 2027 não passa, meu irmão. É mesmo? Tá programado para 2027 e abrirem o jogo e falar, ó, é isso aí mesmo. Existe, tá aqui, ó, quero te apresentar o comandante dia que a Terra parou, essas coisas deve rolar. Mas, não sei, vamos ver. Pra mim, se isso acontecer, não vai mexer em nada na minha fé, porque eu tô já vacinado contra isso ou para isso. Mas pra maioria da humanidade vai ser um choque, a galera vai entrar em parafuso. Vai ser pânico total. Para não gerar esse choque e esse pânico, os caras que têm esse conhecimento, eu creio que eles têm, que conhecimento que alienígena existe, mas que na verdade pra mim é tudo coisas relacionadas ao mundo espiritual. Tanto que hoje você vê... 3 caras deram um depoimento no Congresso americano em 2017 ou 2018. E isso foi um marco, né? Três oficiais do Exército, da Marinha, Aeronáutica... Acho que eu tô ligado, o cara que você lembra? Falando. Acho que é Grush, o sobrenome do cara. O primeiro é o comandante David Fravor, né? Que foi o cara que viu o tic-taczinho, aquela... Parecia uma balinha tic-tac, né? Voando. Filmaram, tem a filmagem, né? Do radar ali do avião. Aí tinha o Grush, que é um careca alto, paca gigante, e tinha um outro cara lá, que agora me fugiu o nome. Esses caras, eles já não falam mais de alienígenas, eles chamam de seres interdimensionais. Então começou esse negócio de interdimensional. Aí uma coisa é alienígena, outra coisa é interdimensional. Hoje em dia, cara, você pega um cara como Tucker Carlson, que é um dos jornalistas mais famosos do mundo, ele falou assim, cara, eu converso com muita gente. O pai dele era agente da CIA. Então ele foi criado junto com a família Bush. O maluco foi criado no alto escalão do poder. Estudou em Yale e tal. Ele falou, cara, eu já conversei com muita gente. E os caras falaram pra mim, Daniel, o que a galera chama de anjo, demônio, essas coisas, a questão alienígena é isso, cara. São seres interdimensionais que vêm da dimensão deles pra nossa e às vezes eles se passam como, não, eu sou da constelação de Orion e tal, não sei o quê. Mas é tudo uma questão espiritual. Tanto que uns 2 anos já ele tá falando, eu já sei tudo que eu precisava saber sobre isso, eu não quero estudar mais, não precisa. Cara, já houve várias audiências, né? Ajuda por um lado, atrapalha por outro. Porque, por um lado, tá trazendo informações interessantes. Por outro lado, eles estão preparando a humanidade para o que eu chamo de o grande engano, que é quando eles vão falar, as alienígenas existem. Alienígena, uma hora, vai apresentar anjo caído como alienígena, pô. Isso é o que você estava falando que deve acontecer até 27. 2027, tá. Eles que estão dizendo, tá programado lá. É o Luiz Ondo, que é um cara que era... Tô ligado, esse cara. Que era lá do Pentágono, né, da Arrow. Ele fala isso. O Bigelow, que é um bilionário que também trabalhava nessa área aí, tem uma empresa aeroespacial, ele fala isso. Então a galera tá toda falando nessa data aí. Então, assim, é legal porque eles estão falando de projetos que existem, avistamentos que aconteceram, naves que caíram, os caras recuperaram. Pra mim, isso tudo existe. Mas eles vão dar um spin nisso aí pra falar, eles são os nossos criadores, eles são os nossos salvadores, eles vieram aqui pro bem. Bem nada, né? Fica dilacerando todo mundo, tirando óvulo, fazendo experiência. Pô, bem, caramba, pô. Eles veem a gente igual gado, né? E são, na tua concepção, seres espirituais. Mas tem seres que são físicos mesmo. Não, mesmo, ainda que físicos, eles entrariam sempre na categoria anjo-demônio. Tem uns que não, porque tem seres que são meio ciborgue, que eles criaram. Tem seres que são da fusão de DNA humano com DNA de alguns bichos. Esse você mete porrete, você mata. Pô. Agora o espiritual é mais difícil. Por isso que existem naves físicas, então. Tem nave física. Existe nave física. A maioria das naves são naves reproduzidas pelo ser humano, né? Foi a engenharia reversa. Eles pegaram a nave que caiu e copiaram. Fizeram adaptada para o ser humano, porque a maioria das naves, eles dizem que são dos pequenininhos, né? E aí, pô, a cadeirinha é de criança, né? Não cabe nem uma polpa do glúteo do maluco na cadeira. Eu ouvi o Bob Lazar falando sobre essa parada aí. A cadeirinha pequena. E você não vê muito... Você não vê manche, não tem comando ali. É conexão neural, né? A nave é como se fosse um ser vivo, se você se conecta com ela.
toda a parada do Bob Lazar tem a ver com como essa nave se move, que parece que eles estavam tentando fazer engenharia reversa num motor antigravidade. Não é uma parada assim? E ele fala que a nave que ele estava estudando era um modelo esportivo. Tá. Aí ele dizia, ele sabia até a hora que os caras saíam com a nave, ele chamava os amigos, né? Os amigos faziam churrasquinho. Ele fala isso. Quer ver, ó, 5h40 vai sair, né? Eu lembro dele falando também que uma vez passando no hangar, ele olhou pro lado aqui assim, a porta tava aberta, uma porta tava sempre fechada, dessa vez tava aberta, uma porrada de nave aqui assim. Foi. E cada cara meio que fica cada um estudava e cada um estudava um pedaço da nave, porque o objetivo era que ninguém tivesse conhecimento total para conseguir replicar a nave sozinho, né? Cada um estudava um pedacinho e um não podia se comunicar com o outro. Ele fala, por um lado protegia o segredo, mas por outro lado atrapalhava o avanço, que não podia. Eu tô estudando a propulsão, o cara estuda o material, a gente não pode conversar, pô. Maluco ou tá falando as paradas que pode ser? Que tem fundamento. Né? Eu acho que tem. O lance da história dele ser apagada é interessante, né? É interessante pra caramba, né? E ele voltou na empresa lá onde falaram que ele não tinha trabalhado. E ele chegou lá, e beleza, o segurança era amigo dele, ele deixou o cara entrar, ele mostrou pro jornalista todos os laboratórios. Os caras aí, ó, como é que tá falando que eu não trabalhei aqui? Pô, todo mundo me conhece. Sinistro, né? Ele é esquisito mesmo. Ele falou sobre o elemento 115, que é um elemento que muitos 2000 foram descobrir que era o moscóvio, né? E, pô, o cara falava isso nos anos 80, pô. Todo mundo ria da cara dele. Isso é palhaçada. Hoje, descobriram. Ele falou, descobriu? Não, pô, já tinha... Você descobriu, eu já sabia, pô. Entendeu? Esse cara aí, por um tempo, eu fiquei vendo tudo que tinha de Bob Lazar. Porque é muito maneiro, né? Eu gosto muito. Não, ele tem uma consistência monstruosa na história, né? O cara tá contando a mesma história há 40 anos e sempre a mesma história, não muda, né? Parece que o cara viveu aquilo mesmo, né? Mas assim, existe um lado da história do Bob Lazar que ele pode ter sido induzido a erro, que passaram para ele informações erradas de propósito, para quando ele falasse o negócio não fosse comprovado e descredibilizasse ele, né? Isso é um negócio padrão que os caras fazem, né? Eles te contam algumas coisas erradas para os caras falarem, isso que ele falou tá errado. Tu viu? Não falei que ele só fala bobagem? Então tem uma parte do que ele falou que não faz sentido, que é bobeira. Pode ter sido passado errado de propósito. Interessante. Existe isso. É isso. Então, assim, qual é a lógica do negócio? Deus criou os anjos e aí Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, teve uma rebelião, porque alguns anjos ficaram com ciúme do homem, né? Fizeram uma rebeliãozinha. E aí esses anjos foram expulsos. Esses anjos foram expulsos para outras dimensões espirituais. Mas através de uma tecnologia que eles têm, né? Que magia, amanhã a gente vai descobrir que era uma ciência, né? Que a gente não conhecia, né? Como dizia Philip K. Dick. Através de um conhecimento muito aprofundado da estrutura do universo, principalmente da estrutura arquitetônica do universo, né? Quando você estuda profundamente a física quântica, a física dimensional, você tá entendendo a estrutura do universo. Na verdade, cara, quando você estuda física, na minha opinião, você está estudando como é que Deus construiu essa realidade. E aí, para quem é cristão e é físico, cara, olha que legal isso, né? Por isso que eu me amarro em ouvir palestras sobre física quântica e tal, porque eu não estou pensando como é que o mundo funciona, eu estou pensando como é que Deus estruturou o mundo, que é mais legal ainda. E você vê que estruturou de uma maneira incrível, né? Louca, muito legal. Então, quando a gente pensa na teoria das cordas, por exemplo, a teoria das cordas tenta resolver o problema da unificação das duas físicas, né? Tem a física das coisas muito grandes, que é a relatividade geral do Einstein, né? Como é que o buraco negro, os planetas funcionam, como é que é a gravidade. Einstein muda aquela ideia de Newton, né? Newton fala que o corpo maior atrai o corpo menor, inversamente proporcional à distância, né? Então você tem a massa grande, massa pequena sobre d ao quadrado. Então, o corpo grande atrai o corpo pequeno, é por isso que a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra. Mas Einstein fala que não é isso. Uma massa como o planeta Terra, ela gera uma distorção no espaço, faz o espaço ficar curvo. Então essa curvatura do espaço é que empurra as coisas para baixo, né? Não é a ação de uma massa em cima de outra massa. Então, a teoria da relatividade geral trouxe muitas questões interessantes e explicações sobre as coisas macro. Agora, a física quântica traz coisas misteriosíssimas sobre o micro. E o problema é que as regras do macro não se comunicam com a do micro. Então existe um abismo entre duas físicas. A física das coisas grandes e a física da coisa pequena. Aí os caras entraram numa neura de tentar solucionar esse abismo, né? Achar a teoria de tudo, né? Então foram propostas várias ideias. Uma das ideias é a teoria das cordas, que não é uma teoria muito
muito consolidada, né? Ficou aí 40 anos tentando ser provada, mas não prova muita coisa. Mas ela traz uma reflexão interessante. E lembrando, isso tudo são equações, né? Uhum. A gente tem ali, você tem vários gênios lá que fazem as equações e chegam nisso. Nas equações da teoria das cordas, a ideia é a seguinte. A gravitação quântica é a ideia que une tudo, porque você tem gravidade no macro e tem gravidade no micro. Se você achar pela gravidade uma interseção, você resolveu isso. Então, eles entendem, né, nessa teoria que chama teoria M, ou teoria das cordas, na teoria M, eles entendem que a origem de tudo são filamentos de energia, cordinhas de energia que ficam vibrando, como se fosse uma corda de violão. Os quarks, né, o nome disso é quark. Dependendo da frequência que essas cordinhas de energia vibram, esses filamentos vibram, isso gera um tipo de átomo ou outro. Então é como se o mundo inteiro, tudo que existe, vem de uma frequência vibracional de um filamento de energia. Isso é interessante pra caramba, porque você vê na Bíblia, né? Jó fala assim, Deus fala pra Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da Terra, quando eu estabeleci, né, as galáxias e tal, no momento em que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela música, né? E a música é o quê? É frequência, é vibração, né? Então é interessante, parece que a ideia dos quarks, né, vibrando é como se a música construísse tudo, que é legal pra caramba. O que é até a tese que tanto o C.S. Lewis usa no Nárnia, porque nos Crônicas de Nárnia os mundos são criados através da música, e Tolkien também usa, né? Porque no Silmarillion, Eru e Ilúvatar, junto com os outros Valar, né? Os anjos. Caralho, tu é um nerd completo, Eu né, gosto cara? pra caramba, irmão. Demais. Eu Me também amarro gosto, muito. tô ligado. Eu tava esperando tu acabar pra comentar isso, mas vai lá. Então, e inclusive nessa série nova da Amazon, do Senhor dos Anéis, lá, do Tolkien, né? Que eu esqueci o nome. É o Anéis de Poder. Anéis de Poder. A vinheta inicial é aquela experiência que o cara bota areia numa superfície e bota uma frequência e surgem formas. Uhum. Que é uma experiência real que é legal pra caramba, né? Dependendo da frequência, da corda, da nota que você solta, aparece um desenho, né, na areia. Querendo fazer uma referência a essa ideia do Tolkien, que o mundo foi criado pela música. Então, através dessas equações, se isso funciona na equação, que a vibração dos filamentos de energia geram as diferentes matérias que a gente vê, os átomos, para a equação fazer sentido, não pode ter só uma dimensão de espaço. São necessárias 10 dimensões de espaço diferente. Então a gente não teria só largura, altura, profundidade e tempo. Não seria um mundo de 4 dimensões, né? 3 dimensões de espaço, uma de tempo. A gente está inserido num mundo que a princípio é altura, largura, profundidade e o tempo. São as dimensões. Eles acrescentam mais 6, né? Ou, na verdade, mais 5, né? Mais 7, para você ter 11. Então, das 4 você pula para 11, porque são 10 de tempo, de espaço, em vez de 3, e uma de tempo. É claro que tem uns malucos já, e aí é uma conversa muito maneira, mas eu teria que fazer um dever de casa para poder explicar melhor, de que podem existir outras dimensões do tempo também, não só uma. Ter 3, 4 dimensões Vai de ser tempo. difícil até de imaginar. É difícil pra caraca de imaginar. De imaginar uma quarta dimensão do espaço. Do espaço? É. Não. Do espaço, entendi. Então, aí é por isso que a questão da geometria é fundamental. Você tem vários objetos físicos que eles representam essas dimensões. Isso é legal pra caramba. O Tesseract, por exemplo, ele é um objeto que ele representaria essas dimensões adicionais. É legal, eu não sei se a galera quiser procurar e cadê, botar na gente? imagem, né? Vai aparecer o do Thor. Vai aparecer o do Thor, com certeza. Bota na geometria, né? 5 dimensões, 6 dimensões. Existem formas que ajudam um pouco a você visualizar isso. Agora, você começar a imaginar um objeto transitando nessas dimensões e fazer equações para isso é um nível de complexidade muito, muito difícil, né? Igual você jogar um xadrez que tem 1 bilhão de regras, né? Olha lá, as ideias, né? Nossa. É loucura, né? Ajuda um pouquinho o cara tentar dar uma imaginada, né? O 4, a mudança do 2D pro 3D adiciona muita complexidade. Do 3D pro 4D, é muito doido, né? E do 4D pro 5D fica até difícil de visualizar mesmo. O que é louco é o cara estudar física quântica, ele tem que estudar geometria pra caraca. Porque são tudo questões geométricas, né? Eles vão falar de supersimetria. Existe até um Eric Weinstein, um cara que propôs uma teoria de tudo, que não é a teoria das cordas, é uma outra teoria. O nome da teoria é unidade geométrica. A partir da geometria ele tenta unificar a física das coisas grandes e pequenas. Mas eu falei disso tudo porque
Se essa teoria das cordas faz sentido, a gente tem 10 dimensões de espaço. A gente poderia, então, entender que existem seres que a gente não consegue enxergar porque eles estão nessas outras dimensões espaciais. Aham. Mas existe uma maneira de você, dessas dimensões, se comunicar. Entendeu? E a maneira das dimensões se comunicarem, usando a física de bootcamp para tentar explicar uma teologia também de boteco, é parecido com o que acontece com os elétrons no átomo. Né? Os elétrons estão girando em torno do núcleo do átomo e eles têm várias camadas. Ele pode ter uma camada 1, camada 2, 3 e vai subindo. Se você jogar energia no átomo, ele sobe de camada. Se ele perde energia, ele desce de camada. Então, como é que seria possível um ser que está numa camada abaixo da nossa? Você fala, coitado, tá pior que a gente. Os anjos caídos, teoricamente, estão abaixo. Eles eram da dimensão, vamos supor que Deus está na dimensão 11. Eles viviam na 10ª. Alguns deles tinham acesso à 11ª para encontrar com Deus. O cara tá lá na dimensão 11, ele cai pra dimensão 2. Que é pior que a nossa. A gente tá teoricamente, a gente tá na 4 ou na 11, dependendo da teoria. Então, pra ele subir, a gente tem que mandar energia pra ele. Entendido. Entendeu? Que tem a ver com aquele papo que a gente tava tendo outro dia lá de egrégora. Egrégora, exatamente. E aí, como é que ele sobe? Você tem que jogar energia nele. Pra jogar energia nele, você pode usar uma bomba nuclear, obviamente. Não é por acaso que foi depois daquilo que apareceu um monte de OVNI, segundo muitas pessoas. É uma das teses de fundamento até da série Twin Peaks, do David Lynch, que é a minha série predileta total, que é a ideia de que quando explodiram a primeira bomba atômica Trinity, no teste lá do Projeto Manhattan, eles, como foi lançado muita energia, abriu o portal. Aí os bichos estavam só esperando abrir. Na hora que abriu, eles... Entendeu? No Twin Peaks é assim, que aí quando abriu veio a Judy. O nome é certo, é Jowday. Mas aí eles chamam de Judy, que é mais fácil. Judy, que é tipo o arquétipo do mal. A Judy vem junto com o Bob, que é um demônio. Mas aí Deus manda também a Laura Palmer como um anjo pra salvar a humanidade, entendeu? O mal veio e Deus mandou. É tipo, Lúcifer veio e Jesus veio pra... Mas aí vamos lá, esses seres que estariam lá numa embaixo. dimensão mais baixa que a nossa, ao adquirir alguma ou por conta de algum evento energético, eles sobem. Ele consegue vir pra cá. E como a gente consegue... A gente Descer? também tem contato com anjos, por exemplo, que estão numa camada superior. Tem, eles e aí descem. a gente que sobe, eles que descem. Eles descem. Às vezes o cara sobe, né? Às vezes você sobe em espírito, teu espírito sobe e desce. Ou o apóstolo Paulo, ele fala que ele foi ao terceiro céu, ele não sabe se foi em espírito ou no corpo mesmo. Então, eu acho que é possível você ir com o corpo também nessa... O que ele quer dizer com o terceiro céu? Então, terceiro céu nesse sentido da Bíblia é o quê? O primeiro céu é o que a gente está vendo com as nuvens, os aviões e passarinhos. O segundo céu seria o céu atmosférico, onde tem o sol, a lua e as estrelas. Terceiro céu já é uma dimensão diferente, espiritual. Você não acessa só passeando pelo céu. Você tem que acessar os portais, né? E aí é interessante que tem vários portais espalhados pelo universo, né? Cada constelação que existe seria uma espécie de portal para essas outras dimensões, né? Então os caras que são ocultistas, eles acreditam que na estrela Sirius tem um portal. Aí que o cara faz? Ele faz um desdobramento espiritual, uma projeção astral, e a alma dele acessa esse portal, vai até outras dimensões, recebe conhecimento privilegiado e volta. Entendeu? Nossa, daí deve ser muita piração, né? E deve ser maneiro tu fazer uma viagem deve até ser maneiro Sirius. pra caraca, né? Quer dizer, ali tu vai encontrar com os bichos meio traiçoeiro, né? Meio peçonhento. É perigoso. Eu prefiro ir encontrar com Jesus, né? Com os anjos. É mais garantido. Que esse pessoal que entrega o dedo, mas depois cobra o braço inteiro, né? Barato sai caro. Mas assim... Como é que o cara faz uma viagem para um portal desse daí, cara? Isso aí é muita piração, né? Cara, é um exercício, né, que o cara faz. Ele faz um exercício de desdobramento, né, de projeção astral. E a entidade é tipo babysitter dele, né? Pega a mão dele e leva. Mas isso tudo é proibido pro cristão. Pro cristão fazer propositalmente é proibido. Mas isso acontece às vezes espontaneamente quando o Espírito de Deus decide fazer isso. Isso aí é tranquilo, não tem nenhum problema. Mas o ser humano buscar esse lugar, e porque vai envolver o contato com seres que Deus aconselha não andar com eles, que eles são meio traiçoeiros, né? Então, assim, acontece. Eu já tive algumas experiências malucas assim, mas tudo espontâneo. Experiência, tipo, tava dormindo? Dormindo também.
Não é dormindo que acontece? Não, acordado exclusivamente? também. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui, aí aconteceu poucas vezes, mas aí Deus me mostra que tá acontecendo em outro lugar. E aí eu falo com a pessoa, pô, realmente aconteceu. A minha consciência foi transportada para outro lugar, entendeu? No planeta Terra, não em outra dimensão. Mas já aconteceu de eu dormir, quando eu acordei, cara, parecia que eu tinha caído na minha cama. Eu não sei se eu caí ou se era o espírito voltando pro corpo. Mas foi essa... Eu tenho a sensação que eu caí. Só que eu fiquei imaginando, pô, se alguém entrasse no quarto e me ver flutuando em cima da cama, né? Já pensou? Ia ser legal pra caramba, né? Tirar uma foto. Eles iam falar que era inteligência artificial, né? Hoje poderia ser. Hoje ia. Mas... Tu acredita na numerologia, por exemplo? Carta, jogo de carta. Tu acredita que búzios, tarô, tudo isso de Funciona, fato fala do futuro? Funciona porque você comunica com os espíritos, né? Os espíritos dão o bizu. Funciona, cara. Existe isso. Mas assim, né, como eu sou cristão, na Bíblia, essas práticas são proibidas, né? Deuteronômio 18 fala, 18 versículo 9, né? Não achará no meio de ti agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, nem quem consulta os mortos, porque isso é abominação, né? E Deus não gosta. Então, assim, isso existe, mas cristão é desencorajado a fazer isso. A gente é encorajado a fazer isso pelo Espírito Santo de Deus, né? Você consulta a Deus e Deus te dá, por exemplo, o dom de discernimento de espírito, te dá palavra de conhecimento, que é eu falar alguma coisa da tua vida que só você sabe. É uma dinâmica semelhante, mas é pelo poder do Espírito Santo, porque aí essas outras práticas vêm dos deuses que são deuses ali que são concorrentes de Yahvé, né? Ele fala, pô, você me serve, pega as paradas comigo aqui, pô. Concorrente não quer dizer exatamente concorrente, né? Porque o cristão acredita que Deus é Deus dos deuses. Né? Deus criou tudo, mas aí dentro do cristianismo tem uma galera que se rebela, né? E quer atrapalhar o serviço de Deus ali, montar um reino paralelo. E aí vira uma briga que a Bíblia representa essa briga logo no Gênesis entre a mulher e a serpente. A mulher é uma representação do povo de Deus e a serpente é o povo, é Lúcifer, mas tem a semente da serpente, né? Porque é muito legal quando a serpente engana a Eva a comer o fruto e tal, aí vem o pecado, né? Deus fala assim, porém inimizade entre a mulher e a serpente, entre os seus descendentes da serpente e o teu descendente. Na serpente fala no plural, pra mulher fala no singular. Aí a galera fala, o descendente é o filho da mulher, que é Cristo, né? Que é aquele que sai, né, de dentro do povo de Deus, né? Isso não pode ser também um erro de tradução? Cara, eu acho que não. Eu teria que olhar lá no hebraico lá, mas eu acho que é bem fácil de ver que é no plural mesmo. É?